Olá, no Repórter Eco de hoje você vai navegar pelo mundo em nova aventura da família Schirman pelos mares e oceanos. Conheça também um modelo de civilização planetária e ainda acompanhe as propostas de solução para os desafios ambientais de 2015. Enfrentar a crise de abastecimento de água, manter a vegetação nativa e proteger a biodiversidade marinha são alguns dos temas analisados por especialistas. Um desafio para a humanidade, mudar o modo de agir e pensar para construir um mundo melhor. E ainda, pai, mãe e filhos unidos viajam em veleiro ecológico movido à energia gerada pelo sol e pela força dos ventos. Recuperar florestas, garantir o abastecimento de água e frear o desaparecimento de plantas e animais são alguns dos desafios para 2015. Especialistas indicam soluções para problemas ambientais considerados urgentes. A beleza dos mares de águas limpas, cheios de cor e movimento dos peixes, sensibiliza. O ambiente que gerou a vida no planeta é fundamental para a existência de todas as espécies. Os oceanos são nossa principal fonte de oxigênio e ajudam a regular o clima. Mesmo assim, são poluídos por esgoto não tratado, agrotóxicos e enormes quantidades de plástico. Áreas de manguezais e recifes de corais são destruídas, espécies extintas pela superexploração da pesca. A ocupação litorânea, promovida pela especulação imobiliária, expulsa populações tradicionais, como a dos pescadores artesanais. No mundo, cerca de 1 bilhão de pessoas depende dos pescados como principal fonte de proteína alimentar. A conservação marinha no Brasil não andou, né? A gente tem uma situação bastante grave, bastante problemática relacionada a várias questões. Uma delas é com relação à estatística pesqueira, que é o registro do que se pesca e quanto se pesca no Brasil. A gente já está no 3º ano sem informações nesse sentido. Hoje o Brasil tem 1,5% de áreas marinhas protegidas. A meta até 2020 é chegar em 10%. E pelo ritmo dos últimos anos, os últimos 5, 6 anos, né, de 2009 para frente, eu não visualizo uma boa perspectiva. Especialistas em água doce também afirmam que vamos mal. Rios poluídos na grande maioria das cidades brasileiras. Crise no abastecimento, intensificada pela seca recorde, doenças causadas pela falta de saneamento entre as populações mais pobres, a cultura da abundância do recurso e a crença de que a água é infinita levam ao desperdício. A realidade nos conduz à necessidade do reuso. O estado de São Paulo, por exemplo, vai construir 2 estações de produção de água de reuso até o final de 2015. As instalações vão captar água de esgoto e transformá-la em água de reuso, que mais tarde servirá para o consumo. É possível usar uma água a partir do esgoto, ter uma água para beber? Já tem outros lugares do mundo que fazem isso com sucesso? Tem dezenas de lugares. Os Estados Unidos tem várias estações, já o Texas tem uma, o Texas está autorizando agora uma outra de Wichita. A Namíbia tem na capital Windhoek uma estação que opera há 40 anos. Eu, inclusive, fiquei 10 dias na Namíbia tomando água da rede. Não passou mal? E sobrevivi. Né? Mas eles têm uma grande parte da água distribuída é tratada do esgoto e integra o sistema de abastecimento. A África do Sul tem, a Austrália tem. Esse método de você cobrar pelo recurso, ele é muito mais eficaz na indução da conservação. Então, por exemplo, uma bacia hidrográfica como a do Alto Tietê, onde a água é escassa, já está comprometida, poluída, ela tem que ser muito cara. Quer dizer, cada metro cúbico que qualquer indústria quiser captar aqui vai ter que pagar muito caro. A companhia de saneamento vai ter que pagar muito caro e repassar essa tarifa para o consumidor. E aí todo mundo vai saber que esse recurso é escasso, ele é precioso
e aí ele será conservado. O que fazer para garantir a conservação das regiões naturais e dos seus recursos e também a sobrevivência de todas as espécies, inclusive da espécie humana? Nós falamos muito, né, da questão da água, por que não temos água, a seca. A água, ela é um recurso finito, ela não é um recurso infinito, ela tem um ciclo. E esse ciclo, em grande parte, ele tem nas florestas ou na vegetação nativa uma importância gigante. Se a gente não tiver florestas garantindo as cabeceiras, garantindo os cursos d'água, a nossa qualidade e quantidade de água vai diminuir. Então será super relevante que nós consigamos manter a criação das unidades de conservação em dia, ou seja, aumentar o volume de áreas que precisam ser constituídas, cuidar bem dessas áreas, colocar gente, colocar recursos, compreender como é que elas funcionam e também valorizar a biodiversidade nas contas, ou seja, dar valor para a água que ela tem que ter, para a polinização, para as florestas, para o carbono e assim por diante. No ano de 2014, um dos mais graves problemas no país foi o da escassez de água em várias regiões por causa da redução no nível habitual de chuvas. É um problema que não se resolverá em 2015 apenas com o retorno das chuvas ao volume tradicional. Nossas grandes cidades precisam enfrentar o absurdo que é sofrerem com escassez e, ao mesmo tempo, perderem, em média, nas redes de distribuição, 40% da água que sai das estações de tratamento, por causa de vazamentos e furos. Da mesma forma, por falta de tratamento, os esgotos não podem continuar sendo a principal causa de poluição dos rios. Outro problema central é que o desmatamento na Amazônia já está reduzindo a umidade que sai dali para o centro-oeste e o sul e influencia o regime de chuvas. E o desmatamento voltou a aumentar em 2014. No Cerrado, tem-se reduzido drasticamente o volume de águas no subsolo que formam o fluxo dos rios, também por causa de desmatamento e impermeabilização dos terrenos. Se nossas políticas públicas não enfrentarem com competência esses problemas, essas questões, nós vamos continuar sofrendo com a redução na disponibilidade de água. Aguarde, porque tem mais! A família Schirman volta a navegar pelo mundo em busca de conhecimento. E a seguir, uma reflexão sobre um novo modelo de civilização capaz de garantir as necessidades dos seres humanos sem comprometer a vida na Terra. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A civilização baseada no domínio e destruição da natureza fracassou. A conclusão é compartilhada por cientistas, filósofos e ambientalistas. Consumir menos de forma consciente é uma das ações importantes para um modelo de civilização planetária. Um planeta que se esgota, se esvai, se expira na mesma velocidade que o ser humano busca ainda um tipo de desenvolvimento na mão contrária da conservação dos recursos naturais. A economia cresce baseada num consumo insano e desigual, contabiliza o sociólogo e professor titular da Faculdade de Economia da USP, Ricardo Abramovay. Para você ter uma ideia, o mundo consome hoje 70 bilhões de toneladas de apenas 4 tipos de materiais. Minerais metálicos, minerais não metálicos, que são os materiais de construção, biomassa,
todos os recursos bióticos e combustíveis fósseis. Vamos dividir pela população, são 7 bilhões de habitantes, 70 bilhões de toneladas, significa que cada um de nós, anualmente, em média, consumimos 10 toneladas para fazer tudo o que a gente faz, por ano, com um pequeno e absolutamente fundamental detalhe. Um indiano que nascer hoje consumirá ao longo da sua vida 4 toneladas. Um norte-americano, um canadense e uma parte muito importante dos brasileiros consumirão 25 toneladas. Uma civilização em crise nas áreas econômica, social e ambiental. Falência também nos valores, nas relações humanas, na forma de educar e desigual na distribuição de renda e alimentos. É a análise que o antropólogo e pesquisador do ISA, Instituto Socioambiental Beto Ricardo, faz do momento presente. A finitude dos recursos do planeta, as mudanças climáticas, os processos de desertificação, a perda vertiginosa da biodiversidade, tudo isso configura uma situação em que o homem dominou o planeta e está estragando os recursos naturais. Pensamento compartilhado por Carlos Joly, professor do Instituto de Biologia da Unicamp e coordenador do programa Biota FAPESP, dedicado ao inventário de espécies e conservação de 2 biomas, Mata Atlântica e Cerrado. Junto com essa crise ambiental, nós vivemos uma crise onde perdemos a referência de valores. Nós temos uma proliferação de guerras ou de situações de conflito muito acentuadas, que a questão de distribuição de alimentos e de recursos continua sendo um grave problema. E qual modelo de civilização é preciso construir para manter a sobrevivência da espécie humana e o equilíbrio da vida na Terra? A educadora, bióloga e mestre em sociologia Rita Mendonça já vê evidências do que não pode se repetir. Viver individualmente, sem compartilhar nada. O carro é um grande exemplo de coisa que não deu certo. As cidades todas voltadas para o carro, a poluição que ele gera, o individualismo que ele gera, o desconforto que ele gera no trânsito todo, é um conforto muito desconfortável. Um conceito que precisa ser retomado, que é a cidadania planetária. Não visar a solução imediata do meu problema, seja ele financeiro, seja ele de status, seja ele profissional, mas que eu esteja olhando a longo prazo como que isso vai contribuir para que a gente tenha um planeta que comporte a população com uma qualidade de vida adequada para todos. Incluir a espécie humana dentro da natureza, né? E não como o senhor da natureza, mas como parte da natureza. O fortalecimento da diversidade socioambiental em todo o planeta é uma salvaguarda para uma série de questões que estão postas aí, desde segurança alimentar até manejo brando dos recursos naturais. O mais importante para nós é saber não só que a nossa produção será eficiente, será destinada a cada vez mais aos que estão em situação de pobreza, mas fazer com que a oferta de bens e serviços possa voluntariamente resultar em prosperidade e não apenas em riqueza. Essa diferença entre riqueza e prosperidade é uma das bases mais importantes para a emergência de uma nova civilização. O conceito de felicidade é muito importante, as pessoas não acharem que é ingênuo querer ser feliz, é importante ser feliz. O bem-estar, viver bem, se sentir bem dentro da sua realidade de hoje é muito importante. Chegou a hora do vídeo que a gente escolheu para você na internet. Rosa de Jericó, a planta da ressurreição. Essa espécie rara pode ficar até 30 anos sem vida aparente e depois renascer. Ela faz parte do grupo de vegetais
que evoluiu muito pouco ao longo do tempo. Existem evidências de que se mantém quase inalterada do jeito que era há cerca de 400 milhões de anos. O que impressiona os cientistas é a capacidade que tem de sobreviver em regiões de desertos extremos, especialmente no Oriente Médio, usando estratégias inacreditáveis. Nos períodos em que o ar e a terra ficam secos e a umidade chega perto de zero, ela se encolhe, formando uma bola para reter a umidade dentro dela. A planta seca e então se liberta de suas raízes para ser transportada pelo vento por quilômetros e quilômetros. Permanece assim por um longo período, até que, ao encontrar um pequeno veio de água, finca novamente raízes e volta a viver. Lançam então sementes que brotam ao redor para se formar uma nova geração. Rosa de Jericó, um enigma da natureza, símbolo do renascimento. E a seguir, a volta ao mundo em um veleiro. A família Schirman faz nova expedição pelos mares e oceanos. O Repórter Eco volta logo mais. Soltem as amarras, porque nós vamos partir para uma viagem de conhecimento pelo mundo. É a Expedição Oriente, a terceira realizada pela família Schirman. Agora, eles navegam a bordo do veleiro ecológico Cat, nome em homenagem à filha do casal. Um exemplo de dedicação, determinação e coragem. Uma família inteira unida por um sonho comum. Navegar pelo mundo em busca de conhecimento, descobertas e crescimento. Foi no mar que eu aprendi a conhecer as pessoas, a sua cultura, os conhecimentos e aprendi a respeitar muito o mar. Esta história começa em 1984, quando o economista Vilfredo e a mulher, a professora Heloísa, embarcaram num veleiro com os filhos para dar a volta ao mundo. Trocaram a segurança da terra firme por uma vida de aventura. A primeira expedição da família Schirman durou 10 anos. Em alto mar, entre a calmaria e algumas tormentas, o casal se organizou para alfabetizar, educar e preparar os filhos de uma maneira especial para a vida. Lembra um dos pequenos tripulantes da época, hoje o cineasta David Schirman. Nós sempre vamos buscar a realização de sonhos. A primeira volta ao mundo foi um sonho dos meus pais, junto conosco, para mostrar aos filhos esse mundo, né, e uma forma diferente de viver. Na segunda volta ao mundo, refizemos a Rota de Fernão de Magalhães. E ali foi um sonho de novo, conhecer novos lugares, buscar novas formas que as pessoas vivem, né? O que mais nos atrai, eu acho, nessas expedições é conhecer os povos, conhecer as pessoas, como elas lidam com o dia a dia, como que elas vivem. Depois de 30 anos da primeira aventura, a família parte para a terceira volta ao mundo. A tripulação zarpou de Itajaí, em Santa Catarina, em setembro de 2014, para percorrer 50 mil quilômetros, passar por 29 países e cruzar 4 oceanos. A rota foi inspirada em uma tese polêmica de que, ao invés dos europeus, foram os chineses os primeiros a chegar à América e a circunnavegar o mundo. Assim, nasceu a Expedição Oriente. Em 2003 foi lançado um livro, uma teoria, chamada 1421, quando a China descobriu o mundo, e aquilo ali nos despertou essa curiosidade novamente. Nós falamos, será que os chineses deram a volta ao mundo antes mesmo? E começamos a nos corresponder com Gavin Menzies, que foi o autor inglês que escreveu e que passou mais de 20, 30 anos pesquisando essa teoria, e para nós fazia muito sentido. E como ela é muito polêmica e ela faz sentido para nós decidimos, vamos, que tal nós seguimos a rota dos chineses agora e colocarmos foco nisso.
A Expedição Oriente, com retorno marcado para dezembro de 2016, levou 5 anos para ser preparada e planejada. Um momento muito especial foi a escolha do nome do veleiro, uma homenagem à filha caçula, adotada pela família aos 3 anos de idade na Nova Zelândia. Cat faleceu aos 13 anos, vítima de complicações decorrentes do vírus HIV. Tem uma novidade muito legal. Esse novo barco vai se chamar Cat, que assim nós estamos simbolicamente levando a nossa filha junto conosco nessa expedição de volta ao mundo. David, que desta vez ficou em terra, pretende se encontrar com a família em alguns trechos da viagem. Ele conta que a embarcação tem equipamentos de alta tecnologia capazes de assegurar a comunicação permanentemente com a tripulação. Além do cuidado com a segurança, eles deram muita atenção às soluções sustentáveis para o veleiro. A fonte de energia, por exemplo, vem da água do mar, do vento e da luz do sol. Nós temos painéis solares, nós temos eólicos e nós temos 2 bicicletas ergométricas na popa do barco, que são energia cinética, né? Então as pessoas, os tripulantes estão fazendo exercício com as pernas e estão carregando as baterias do barco. Os resíduos produzidos pela tripulação também mereceram bastante atenção. Toda a água e o esgoto são tratados antes de serem lançados ao mar. Então a água ela sai mais limpa do que a maioria da água que a gente até bebe na torneira. O lixo todo, nós temos compactadores para lixo reciclável. Então o que acontece? O lixo ele vira tijolos e quando nós chegarmos nos portos a gente entrega para centros de reciclagem. Lixo orgânico ele não é jogado no mar e sim dentro de uma aceleradora orgânica que ela faz com que aquilo vire terra. Uma espécie de uma composteira? É uma composteira, é exatamente isso. A família que passa boa parte do tempo navegando é testemunha e se preocupa com os impactos sofridos pelos oceanos. Nós fizemos uma parceria com a USP em São Paulo, aonde eles instalaram um equipamento que fica monitorando a qualidade da água por onde nós estamos passando automaticamente, enviando os dados via satélite. A ideia é que no final da expedição nós tenhamos um mapa da qualidade e saúde dos oceanos por onde passou a expedição. Se você quiser acompanhar em tempo real a volta ao mundo da família Schirman, é só entrar no site expediçãooriente.com.br. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site. Anote os endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E o programa de hoje encerra com as palavras de sabedoria deixadas como herança pelo escritor Ariano Suassuna. O otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Repórter Eco, um 2015 de esperança na transformação da humanidade rumo ao mundo melhor e mais digno para todos. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!